A humanidade crescia como uma cidade feita de orgulho. Aprendiam a moldar pedra, mas não sabiam moldar o coração. Construíam torres, erguiam cercas, afiavam lâminas. O progresso tinha som de martelo e cheiro de sangue seco. A violência não explodia de uma vez, ela se infiltrava. E foi nesse mundo que nasceu uma criança que carregaria o peso do tempo. A madrugada estava imóvel, nem vento, nem insetos, nem folhas, como se o mundo estivesse esperando algo. Dentro da cabana, o fogo crepitava baixo. A respiração da mulher de Enoque se misturava ao cheiro de terra úmida e suor. A dor vinha em ondas, longas e profundas. E então, o choro, não um choro fraco. Um choro que parecia atravessar a madeira, sair pela noite e tocar o céu. O bebê é colocado nos braços do pai. Enoque observa. O mundo lá fora está violento, barulhento, inquieto. Mas aquele recém-nascido abre os olhos em silêncio, olhos escuros, profundos demais para um primeiro dia de vida. Enoque sente algo atravessá-lo. Não é medo comum, é percepção, como se aquele menino carregasse um calendário invisível. A esposa exausta pergunta: qual será o nome? Enoque não responde de imediato. Ele olha para o fogo. O som das chamas parece distante. Algo dentro dele ecoa como lembrança de algo que ainda não aconteceu. Ele segura o bebê mais firme. Seu nome será Matusalém. A palavra paira no ar. Do lado de fora, uma brisa surge do nada. A chama da fogueira inclina-se como se algo tivesse passado pela porta invisível do mundo. Naquela mesma noite, Enoque adormece. E o sonho vem, não como fantasia, mas como revelação. Ele vê a terra rachando, vê cidades crescendo rápido demais, vê homens correndo atrás de poder como se estivessem com fome de domínio. E então, água, primeiro distante, depois subindo, depois cobrindo tudo. Casas desaparecem, montes somem, vozes se calam. O mundo volta ao estado anterior à criação. Caos. Enoque acorda abruptamente. O silêncio da madrugada é pesado demais. Ele sai da cabana. O céu está limpo, estrelas imóveis. Bonito demais. Ele olha para cima e sussurra: se ainda estás próximo, mostra-me como viver. Não há trovão, não há visão, mas há algo mais profundo, paz firme, como uma mão invisível pressionando o centro do peito. Ele entende. Aquele filho não nasceu apenas para viver. Nasceu para marcar tempo. Depois daquela noite, algo em Enoque mudou de forma invisível, mas irreversível. Ele continuava moldando barro, acendendo o fogo antes do amanhecer, caminhando entre os homens como sempre caminhara. Porém havia silêncio dentro dele, onde antes havia apenas rotina. Ao nascer do sol, enquanto a aldeia ainda despertava em meio a discussões sobre cercas, colheitas e disputas de terra, Enoque subia sozinho até a elevação onde o vento soprava livre, e ali permanecia parado por longos minutos olhando o horizonte como quem escuta passos que mais ninguém ouve. Não havia espetáculo, não havia luz rasgando o céu, não havia voz audível, mas havia direção, uma consciência viva que o alinhava por dentro. Ele falava em voz baixa, não como quem recita palavras ao vento, mas como quem responde a alguém presente, e quanto mais o mundo ao redor se enchia de ruído, mais ele buscava o silêncio. A aldeia começou a notar. Alguns diziam que ele estava distante demais, outros murmuravam que falava sozinho. E havia os que o observavam com desconforto, porque sua serenidade expunha a inquietação deles. Quando conflitos surgiam, Enoque não gritava, não ameaçava, apenas permanecia firme, e sua firmeza era mais incômoda que qualquer acusação. Ele falava do Criador como quem descreve um amigo próximo, não como mito antigo, e isso criava divisão invisível entre os que zombavam e os que, em segredo, sentiam vergonha da própria dureza. Enquanto a aldeia crescia em ambição e pequenas violências se tornavam costume, Enoque caminhava com passos leves, como se já estivesse aprendendo a pertencer a outro lugar. E assim começou a se espalhar entre o povo uma frase dita em tom de ironia por uns e em tom de temor por outros: Enoque anda com Deus. O dia amanheceu comum demais para o que estava prestes a acontecer. O sol surgiu como em qualquer outra manhã. Crianças correram entre as casas de pedra, homens discutiam colheitas e mulheres carregavam água. E Enoque caminhava entre eles com a mesma serenidade de sempre, mas havia algo diferente no ar.
uma quietude densa, como se a própria terra estivesse aguardando um comando invisível. Ele parou no centro da aldeia e ergueu os olhos, não em espanto, mas em reconhecimento, como alguém que finalmente vê chegar aquilo que sempre soube que viria. O vento começou a circular em torno dele com intensidade crescente, levantando poeira e fazendo as vestes ondularem como bandeiras diante de um rei invisível. Alguns riram nervosos, outros recuaram, e houve quem gritasse para que ele descesse da pequena elevação onde agora estava. Mas Enoque não se moveu. Seus olhos brilhavam não de medo, mas de certeza. Então a luz começou a se intensificar acima dele, não como o brilho comum do sol, mas como uma claridade viva que pulsava, expandindo-se como um portal que se rasga no tecido do céu. O vento tornou-se forte o suficiente para obrigar os curiosos a proteger o rosto, e no meio daquele turbilhão, ele ergueu os braços não para se defender, mas como quem aceita um convite antigo. E por um instante que pareceu eterno, o tempo desacelerou. Os sons da aldeia se tornaram distantes, as vozes sumiram, e tudo o que restava era a luz envolvendo seu corpo, envolvendo seus pés, envolvendo sua história, até que sua forma começou a desaparecer dentro daquele brilho crescente. Não houve queda, não houve corpo ao chão, não houve despedida dramática, apenas ausência, apenas a poeira assentando lentamente enquanto a luz se fechava como se nunca tivesse se aberto, deixando para trás uma aldeia em silêncio absoluto e um espaço vazio onde antes estava um homem que ousou caminhar com Deus. E naquele vazio nasceu uma pergunta que ecoaria por gerações: para onde foi Enoque? O silêncio que ficou após o desaparecimento de Enoque não foi apenas ausência, foi um peso invisível que repousou sobre a aldeia como uma pergunta sem resposta. Durante dias ninguém ousou falar alto naquele lugar onde a luz o envolvera. As crianças evitavam brincar ali, os homens desviavam o olhar. E as noites pareciam mais longas, como se o céu estivesse mais distante do que antes. Alguns tentaram explicar o ocorrido como ilusão causada pelo vento e pela poeira. Outros juraram ter visto a luz tocar o chão. Mas todos sabiam no íntimo que tinham presenciado algo que não pertencia à lógica da terra. Com o passar do tempo, a rotina voltou. As colheitas continuaram, as discussões reapareceram. A violência silenciosa cresceu entre os homens. Porém, a história não morreu, ela circulava em sussurros ao redor das fogueiras. Atravessava gerações como uma chama que se recusa a apagar. E pais contavam aos filhos que houve um homem que caminhou tão próximo de Deus que a terra já não era suficiente para contê-lo. E enquanto o mundo ao redor mergulhava cada vez mais na corrupção e na arrogância, aquela lembrança tornava-se um contraste doloroso, uma prova de que era possível viver diferente, possível andar em comunhão em meio ao caos. Muitos ignoraram o exemplo, alguns zombaram, mas poucos guardaram no coração a memória daquele homem que desapareceu sem deixar túmulo. E entre esses poucos estava uma nova geração que crescia observando a maldade se espalhar como sombra ao entardecer. E no meio dessa geração surgiria um homem chamado Noé, que ouviria o mesmo Deus que Enoque ouvira, porque a luz que um dia desceu sobre a aldeia não foi apenas um encerramento, foi um aviso, foi uma promessa silenciosa de que o céu ainda intervém na história quando encontra alguém disposto a caminhar com ele. Os anos passaram como rios que não pedem permissão para correr, e a memória de Enoque tornou-se lenda para muitos e alerta para poucos, enquanto a terra se enchia de homens poderosos que erguiam suas próprias vontades como deuses. Cidades começaram a crescer, muralhas se levantaram, ferramentas se tornaram armas, e o coração humano endureceu como pedra exposta ao sol constante. O riso nas praças já não era inocente. Acordos eram feitos na sombra. A violência deixou de ser exceção e tornou-se linguagem comum. E mesmo assim, o céu permanecia aparentemente silencioso, vasto e distante, como se apenas observasse o que a criação fazia com a própria liberdade. Entre aquela geração surgia um homem diferente, não pela força, não pela influência, mas pelo modo como seus olhos ainda buscavam o alto, e seu nome começava a circular discretamente entre aqueles que ainda temiam ao Criador. Noé, filho de uma linhagem que ainda carregava a lembrança do homem que fora levado pela luz.
E enquanto os demais celebravam excessos e zombavam de qualquer sinal de reverência, Noé caminhava em reflexão profunda, percebendo que algo estava errado não apenas nas ações, mas na essência da humanidade. Em certas noites, quando o vento soprava mais forte sobre os campos, ele sentia um peso no espírito difícil de explicar, como se o próprio ar estivesse carregado de tristeza divina. E ao olhar para o céu estrelado, o mesmo céu que um dia se abrira sobre Enoque, uma pergunta inquietante atravessava sua mente: até quando? Então, numa madrugada silenciosa em que nem os animais se moviam e a cidade dormia embriagada de si mesma, o horizonte pareceu diferente. As nuvens se acumularam lentamente, não em tempestade comum, mas em formação solene, e o vento mudou de direção como se respondesse a uma ordem invisível. Noé abriu os olhos antes mesmo do primeiro trovão distante, sentindo que algo estava prestes a começar, algo que não seria apenas correção, mas ruptura, não apenas aviso, mas juízo. E enquanto ele se levantava ainda sem entender completamente o que viria, a câmera sobe lentamente em direção ao céu escurecido, as nuvens girando como engrenagens gigantescas preparando-se para mover a história. E no último instante antes do corte final, um som grave ecoa ao longe, profundo e decisivo, não como ameaça impulsiva, mas como sentença anunciada, e a tela escurece deixando apenas uma pergunta suspensa no silêncio: o que acontece quando o céu deixa de apenas observar?